Ao vivo, a África do Sul, Américo Martins, agora sim, está conosco ao vivo, vai trazer para a gente, claro, os principais pontos da fala de Lula e análise sobre essas declarações. Lula que tocou, como falava aqui, Américo, há pouco com o Leandro, sobre guerra na Ucrânia, mas também falou sobre a possibilidade de expansão do BRICS e, mais uma vez, sobre o uso de uma moeda comum para transações comerciais entre os países integrantes do bloco. O que você destaca para a gente e traz de análise? O que podemos esperar desse segundo dia por aí, de conclusão desse encontro? Bom dia para você, Américo. Bom dia, Carol, Leandro, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Novo Dia. Esse discurso do presidente Lula foi muito forte com relação à guerra na Ucrânia. Ele voltou mais uma vez a dizer aí que é preciso chegar a um cessar-fogo, uma coisa que agrada a Rússia, mas não agrada a Ucrânia, porque um cessar-fogo neste momento congelaria a guerra e congelaria a ocupação russa dentro do território ocupado ilegalmente na Ucrânia. O presidente Lula destacou aí as propostas tanto do Brasil como da África do Sul e da China de tentar fazer aí um projeto de paz, um projeto diplomático para levar a paz na região. Ele obviamente foi cuidadoso para não criticar diretamente a Rússia pelas ações no território ucraniano, Rússia que é um dos parceiros dos BRICS, mas foi um discurso forte, numa linha muito parecida com a que ele já vinha adotando aí, de que é preciso negociar a paz o mais rápido possível, porque a guerra atinge também muito fortemente os países em desenvolvimento. Ele também criticou, como vem fazendo e de uma forma dura, o sistema de governança global, disse que o Conselho de Segurança não está funcionando e a prova disso é justamente o conflito na Ucrânia, e criticou também, sem citar o nome, o FMI, o Banco Mundial e as organizações ocidentais aí, ou dominadas pelo Ocidente, de financiamento global, dizendo que as condições que eles aplicam sobre os empréstimos para os países em desenvolvimento são muito fortes. Um último destaque foi, obviamente, a questão do meio ambiente, dizendo, mais uma vez, que os países desenvolvidos têm que pagar e ajudar os países em desenvolvimento a superar os seus problemas climáticos e ajudar aí no desenvolvimento desses países para que também, adotando uma energia mais verde, por exemplo, possam conter as mudanças climáticas. E ele destacou, como você disse na sua fala inicial, Carol, o empoderamento das mulheres como uma força muito importante para a mudança na sociedade de todos os países em desenvolvimento. Com relação à expansão dos BRICS, Carol, eu apurei que os líderes ontem à noite, num retiro que eles fizeram, concluíram que devem convidar 6 países para serem membros plenos dos BRICS. 6 países serão, quase certamente, isso vai ser confirmado hoje, mas houve um avanço muito forte nessa direção. 6 países serão, sim, convidados para uma ampliação dos BRICS. Esses países são Argentina, na América Latina, uma aliada do Brasil, e o presidente Lula trabalhou muito pelo convite para a Argentina. Na Ásia, a Indonésia vai ser convidada, mas é possível que eles adiem a adesão ao grupo, porque neste momento eles estão presidindo a Associação dos Países do Sudoeste Asiático, a ASEAN, e eles não querem confundir as coisas, mas isso vai ser uma decisão do governo da Indonésia. No Oriente Médio, nós teremos o convite à Arábia Saudita, aos Emirados Árabes Unidos, ao Egito, que é um país africano, mas obviamente de origem árabe, também ali do Oriente Médio, e também uma surpresa, o Irã, quase certamente vai ser convidado para integrar o grupo. Isso deve ser confirmado hoje à tarde. Os líderes estão aqui atrás, dentro desse salão de convenções onde eu estou transmitindo, eles estão aqui atrás fazendo as reuniões, eu estou do lado de fora, e eles devem confirmar esses convites hoje ainda. Então teremos sim uma expansão dos BRICS. Isso é praticamente certo pelas apurações que eu fiz por aqui, pelas fontes com quem eu falei de vários países, especialmente do governo brasileiro. Carol. Américo, aproveitando que você está com a gente, explicando para quem está nos acompanhando, de um convite até a adesão definitiva ao bloco, é um processo muito demorado? Quais são as etapas para que isso se concretize?
Esse é um dos detalhes que vai ser discutido hoje, Carol, porque a gente nunca teve uma expansão deste tamanho nos BRICS. Os BRICS foram formados originalmente por Brasil, Rússia, Índia e China. Em 2010, numa cúpula no Brasil, a qual o presidente Lula se referiu no seu discurso aqui em Joanesburgo, a África do Sul pediu a sua adesão. Ela foi incorporada em 2011, mas era apenas um país. Agora nós temos 6 países. E o Brasil vem defendendo aí uma questão de critérios, né? Que critérios seriam adotados para a entrada desses países. Isso foi discutido ontem. Hoje, o assessor especial para a presidência da República de Relações Internacionais, o embaixador Celso Amorim, disse que os países já estão mais ou menos definidos e que os critérios ainda vão ser talvez de alguma forma moldados a esses próprios países. Ele disse que o importante é que os BRICS são uma nova força no mundo global, representam os países em desenvolvimento, é uma força multipolar, um mundo multipolar e que não é uma associação ideológica. Ele deu destaque a isso, é uma associação ali que busca rebalancear aí o controle do mundo, a governança do mundo, que hoje ainda reflete muito o que foram os vencedores da Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945. Reflete uma realidade de décadas atrás no mundo muito mais complexo neste momento. Então eles vão definir exatamente como esses países vão entrar, mas é praticamente certo que eles devem entrar e provavelmente já na próxima cúpula que vai acontecer na Rússia, eles participem de alguma forma. É importante também, Carol, que o que está se discutindo aqui é que eles entrem como membros plenos do grupo, não vão ser membros associados ou integrados pela metade, eles serão sim membros plenos, vão ter os mesmos direitos que os outros países. Uma das coisas que precisa ser definida também, Carol, a partir de agora, é como os BRICS vão se movimentar no mundo, como eles vão tomar suas decisões, porque até aqui, com apenas 5 países, eles podiam fazer as decisões em consenso. 5 líderes tinham que concordar, como é o que está acontecendo agora neste momento de expansão, e era uma questão mais simples. Agora, com um BRICS que vai ter de 10 a 11 países, o processo vai ter que ser mais robusto ali de decisão, processo de decisão interna, muito mais difícil você conseguir consenso entre 11 países. E só vamos relembrar, Carol, quem era o país mais interessado nessa expansão? A China. A China quer certamente usar o BRICS, esse BRICS expandido, mais forte, mais robusto, como uma plataforma aí na disputa geopolítica com os Estados Unidos. Essa disputa que está ficando cada vez mais acirrada entre o Ocidente e Oriente, o Leste, inclusive, com o apoio da Rússia. A Rússia também tem interesse nessa expansão, porque a Rússia precisa de mais amigos logo depois dessas sanções muito fortes implantadas pelo Ocidente por conta da guerra na Ucrânia. Eram os 2 países mais interessados. E o Brasil, ao ficar definido ali que teríamos mesmo uma expansão, trabalhou muito pela entrada da Argentina. Ontem o presidente Lula, inclusive, se referiu a isso na live que ele faz nas suas redes sociais, uma live semanal, dizendo que o Brasil tem exata noção que precisa do desenvolvimento da Argentina, o principal país vizinho, também um desenvolvimento econômico mais forte. Ele acredita que a entrada nos BRICS vai ajudar muito a Argentina neste momento. Carol. Aproveitando para a gente encerrar, o presidente Lula também fez menção na declaração agora há pouco, aí na cúpula do BRICS, com relação ao banco do grupo, Banco do BRICS, hoje presidido pela ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Aliás, é um assunto que vem sendo falado desde ontem por aí. Há uma discussão em torno da redefinição do papel da instituição no bloco entre os países? O novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, vai ganhar um protagonismo muito grande, Carol. Não apenas pelas decisões que estão sendo tomadas aqui nessa cúpula, mas também por uma orientação dos países membros. Eles querem fortalecer o grupo. A entrada desses outros países nos BRICS também vai fortalecer muito o novo Banco de Desenvolvimento. É possível que exista ainda nessa cúpula um anúncio da entrada de novos países no banco. Lembrando que os processos são diferentes. Um país pode ser membro dos BRICS e não ser membro do Banco dos BRICS, o Banco de Desenvolvimento, o novo Banco de Desenvolvimento, e pode acontecer o contrário também. Hoje nós já temos países que não são dos BRICS e não fizeram pedidos para entrar nos BRICS dentro do banco, como o Bangladesh, por exemplo, um país da Ásia, vizinho da Índia. E nós teremos aí o anúncio muito em breve de 3 países que devem entrar no banco: Emirados Árabes
Árabes Unidos, Arábia Saudita e Uruguai. Isso vai fortalecer muito as finanças desse banco, as finanças que hoje estão sendo administradas, em última análise, pela ex-presidente Dilma Rousseff, que é a líder do novo Banco de Desenvolvimento. Todos os 5 países aqui estão falando muito, e as delegações também, estão falando muito sobre a importância desse banco para fazer novos financiamentos aos países dos BRICS, trazer mais desenvolvimento, mais energia verde, por exemplo, a esses países. O banco já tomou também uma decisão de emprestar, fazer os empréstimos, os financiamentos para essas obras de desenvolvimento nas moedas dos seus próprios países, evitando aí empréstimos em dólar, que é uma outra preocupação aqui de todos os países. Eles querem reduzir a dependência no comércio internacional do dólar. Então o banco vai ser também um instrumento muito forte para consolidar aí empréstimos e possivelmente até essa questão comercial nas moedas locais. O presidente Lula também fez menção a isso, fez menção ao banco, a importância do banco, que o presidente Lula chegou a dizer ontem que seria um dia maior do que o FMI, mas impondo condições menos dramáticas, mais favoráveis aos países em desenvolvimento. Óbvio que precisa de muito aporte de dinheiro para isso. O banco ainda é um banco novo, tem recursos limitados, mas a chegada de países muito ricos como a Arábia Saudita, por exemplo, tanto no BRICS como no banco, vai fortalecer muito as finanças e deve dar um impulso muito grande a financiamento de infraestrutura e projetos de desenvolvimento nos países membros dos BRICS. É uma ação muito importante essa, Carol. Américo Martins acompanhando esse segundo dia de cúpula do BRICS, trazendo para a gente informação, análise, apuração.